Glória a Deus, aleluia. Boa Glória a noite. Deus, boa noite. Que Deus possa abençoar a sua vida. Estamos aqui, graças a Deus, com a minha esposa. Hoje é uma live, vamos fazer junto. E hoje ela vai apresentar a palavra de Deus, vai explicar. E estaremos aqui só para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Tens alguma coisa para falar? Sim, boa noite. Espero que esta palavra vá tocar corações e possamos aprender mais e mais da palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual. Hoje vamos ler João, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 12 a 25. Jesus purifica o templo. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendedores vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros sentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém desse testemunha a respeito dos homens, pois ele bem sabia o que havia no homem. Amém. Há várias questões que nós temos que analisar e aprender com estes versículos. Primeiro de tudo, estava-se a aproximar a Páscoa judaica. Jesus já sabia que ele iria morrer nessa altura, não é? E o que é que aconteceu? Ele chegou ao templo, o que é que ele viu? Como diz aqui a partir do versículo 14, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e a trocar também dinheiro. Também aqui no versículo 15 diz: então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombos, disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai ao mercado. O que é importante nós aprendermos nestes versículos? O templo ainda hoje é um local sagrado. E o templo, nós como cristãos, nós vamos à nossa igreja, não é? E nós estamos lá para adorar a Deus, para louvar a Deus, para agradecer a Deus as bênçãos que Deus nos dá. E então, pode imaginar, quando Jesus chega na casa do Pai e vê a casa do Pai transformada numa casa de comércio, claro que isso revoltou muita gente para pensar, mas porquê que Jesus agiu dessa forma? Jesus agiu dessa forma e da maneira mais certa o possível, porque realmente Jesus vai ao templo, muitas vezes Jesus ia ao templo para ensinar também, chegar lá a ver cambistas a trocar dinheiro, venderem pombas, bois, mas nós vamos à casa de Deus para adorar ou vamos à casa de Deus para vender? E ele teve razão, Jesus teve toda a razão em expulsá-los. Exatamente. Agora, quando os judeus lhe viram
a expulsar. Eu disse, com que autoridade? E quando Jesus diz, no versículo 19, destruam este templo e eu levantarei em 3 dias. Mais uma vez, os judeus não perceberam o que é que Jesus estava a dizer. Ele estava a falar do corpo dele, ou seja, que Jesus iria morrer e ao fim de 3 dias ele iria ressuscitar. E então eles responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias, não é? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. O que é que ficou importante? Às vezes haviam questões que Jesus falava, Jesus explicava muitas coisas aos seus discípulos, eles não percebiam o que é que ele estava a dizer. E nos versículos seguintes, o que é que se fala? Fala que depois da morte e ressurreição de Jesus, não é? Os discípulos lembraram-se do que é que ele estava a dizer, não é? Que ele iria morrer, não é? E depois iria ressuscitar ao fim de 3 dias, como diz aqui. Depois que ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram nas Escrituras e na palavra que Jesus dissera. O que é importante nós falarmos aqui? Quando nós falamos também aqui relativamente a purificar o templo, nós também temos que ter cuidado na maneira como nós nos apresentamos na casa de Deus. Estamos lá para louvar, o centro é Deus, é a nossa adoração, é o nosso louvor. Temos também que ter cuidado até com o tipo de vestimento, o tipo de roupa que nós levamos, porque nós estamos lá para louvar e não para atrair atenção para nós próprios. Por isso é que nós temos muito cuidado da maneira como nos vestimos e ensinamos as nossas filhas também. Quando nós vamos à casa do Senhor, vamos lá para adorá-lo e temos que ter cuidado para não desviar. Temos também que ter aquela reverência, aquele respeito, porque nós estamos lá na casa de Deus, no seu templo, não é? É o nosso templo, porque nós vamos lá adorá-lo, mas também temos que ter essa reverência, porque quando Jesus falou acerca da ressurreição, tanto é que ainda hoje nós nos lembramos, nós somos cristãos, porque acreditamos que um dia, quando nós morrermos, nós estaremos com o Pai, com Jesus, na sua casa interna. É importante nós lembrarmos isso, aquilo que Jesus disse e aquilo que Jesus defendeu. Ou seja, não transformar a minha casa numa casa de comércio. A casa de Deus é para adorar, louvar, também para orarmos uns pelos outros. Isso é muito importante nós focarmos. É verdade. E é conforme está aqui também escrito em Mateus 21, 13, que diz assim, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. É no dia, nesse tempo que nós vivemos também, tem acontecido essas coisas, não é? Que nós vimos muitas igrejas, muitos religiosos, eles vendem na casa do Senhor, fazem como se fosse um comércio. Até a própria palavra de Deus, eles querem comerciar, eles querem vender. Mas isso é errado. É por isso que Jesus, quando entrou no templo do Senhor, na casa do Senhor, viu aqueles vendedores de pombas e etc. Ele começou a expulsar todos eles. Mas, infelizmente, nós também temos, neste momento, muitos que estão a fazer o que foi feito no passado. A palavra de Deus é muito verdadeira e é atual. As coisas que estão a acontecer neste momento são as coisas que aconteceram no passado. E nós, seres humanos, não aprendemos com isso.
queremos cada vez mais, não importa se Deus vai gostar ou não, queremos se gloriar nós mesmos, queremos se levantar nós mesmos, queremos ter dinheiro, queremos ter tudo, então fizemos tudo só por causa do dinheiro. E por isso que começam a vender coisas na igreja, uns arranjam até salão de beleza na igreja. Não é mau ter um salão de beleza para ajudar as pessoas, não é? Na igreja, mas não é para poder fazer negócio, não é? Não é para poder fazer negócio como certas pessoas abrem o salão, mas recebem pessoas e o dinheiro mete tudo no bolso. Não quer dizer que não é mal a pessoa meter uma revista da igreja, pessoas que fez um livro, não é um pastor, escreveu um livro, meteu na igreja para os irmãos contribuírem, porque é uma obra missionária. Agora, usarem a igreja para poder fazer negócio para beneficiar só vocês mesmos, isso é que está errado. Mas mesmo assim, tem que ser fora da parte da igreja. Não pode ser dentro da igreja. Não está errado você abrir um negócio ao lado da igreja. O que está errado é você fazer dentro do templo de Deus. Por isso que Jesus derrubou aquelas coisas todas, porque eles estavam a fazer dentro do templo. Porque se fosse fora do templo, Jesus não faria isto. Porque não é errado. Errado é fazer dentro do templo. Entende? Por isso que devemos ter cuidado com o que nós fizemos, porque um dia Deus irá te cobrar. E eu tenho pena dos pastores que apoiam, pessoas que apoiam esse tipo de situação, vender dentro da igreja, como se fosse naquele tempo, conforme os outros faziam, os fariseus ou os irmãos faziam também a mesma coisa. Sim, e é importante nós focarmos numa situação que é, imaginam que, eu lembro quando nós estávamos em Portugal, a nossa igreja costumava fazer isso, angariar fundos, através do quê? Faziam o artesanato, vendiam, não é, num espaço, não dentro do templo, não é? E depois esse dinheiro servia para ajudar. Isso é diferente. Exato. Isso é diferente. Isso não é um comércio corrente, Exatamente, não é? é uma coisa para ajudar. Isso é diferente. Exato. Ou seja, é como o Gil também disse, muitas vezes há missionários, há pastores que escrevem livros, e quando se compra, estamos a ajudar a obra missionária, estamos a ajudar a obra de Deus. Não é um comércio. Não é? E por isso é que é importante nós termos sabedoria com o que fazemos no espaço de Deus, que é o espaço que nós vamos lá para orar, louvar e adorar, mas temos cuidado com o que fazemos no espaço que Deus nos dá. Porque assim como nós cuidamos da nossa casa, muito mais temos de cuidar do templo de Deus, da casa de Deus. É verdade. É isto. É isto que a palavra de Deus diz sempre, que nós devemos de cuidar do templo do Senhor. Devemos cuidar, não bandalhar, não estar a fazer negócios dentro da igreja. Queres fazer negócio? Faz fora da igreja. Dentro da igreja é para poder nós orar e agradecer o nome do Senhor, glorificar, louvar, conforme diz também no livro de Mateus também, que também diz louvar, na parte onde ele diz que glória a Deus, aleluia, diz que acerca de louvor, a casa do Senhor, exatamente, é um sítio onde nós estamos para louvar ao Senhor. Para louvar ao Senhor, não para poder
fazer uma casa de negócio, uma casa para agradar os olhos do ser humano. Não, para agradar a Deus. Nós estamos ali para somente louvar a Deus. Deus é bom, irmão. Hoje vai ser uma palavra curta e depois estaremos aqui também no domingo, próximo domingo, para falar mais da palavra de Deus. Que Deus é bom e Deus é maravilhoso. Aleluia. Então, no próximo domingo, estaremos a falar aqui da palavra de João 3,16, que é muito conhecido. Então, devemos falar de Nicodemo, não é? E que fica a palavra para o próximo domingo. Quem puder, que possa compartilhar a palavra do Senhor. Estaremos aqui todos os domingos e também não esqueça que temos o sábado do livro 1 de João, e vamos entrar a 2 de João. Fica para sábado e que possa compartilhar a palavra do Senhor, que Deus possa abençoar a tua vida. Queres orar? Sim, pode ser. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade que Tu nos deste, Senhor. Continua-nos a abençoar e guardar, Senhor. Abençoa os Teus missionários, Senhor. Abençoa os Teus pastores, Senhor. São também as pessoas, Senhor, que ainda não Te conhecem, que um dia possam Te aceitar como Salvador e Senhor. Cuida deles, Senhor. Cuida das pessoas também, Senhor, que não estão bem, que perderam familiares, Senhor, que também estão doentes. Cuida deles, Senhor, porque sem Ti nada somos, Senhor. Continua-nos a abençoar e guardar. Abençoa os nossos familiares, parentes, amigos, Senhor. Irmãos de igreja, Senhor. Abençoa também o nosso pastor, Senhor, o nosso grande pastor Garrett, Senhor. E a sua família, Senhor, o nosso co-pastor Andrew Walker, Senhor. Obrigada por tudo o que Tu fazes, Senhor. E continua-nos a fazer nas nossas vidas. Dá-nos uma noite abençoada e abençoa desde já a nossa semana. E para Ti seja toda a honra e toda a glória. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida e a sua casa. Amém. Shalom. Aleluia. Glória a Deus.